Bora, galera. Pessoal que já entrou, tá ouvindo? O pessoal tá ouvindo? Eu tô longe, pessoal, tem um probleminha de visão, não enxergo legal não. Então as mensagens, como a câmera tá fixa no vidro, eu não posso ficar chegando lá perto, porque também já é muita imprudência, né? Então eu não vou conseguir ler perfeitamente tudo que vocês falam agora. Mas na reprise eu leio, beleza? Depois eu boto pra ver e leio de novo. Vocês estão conseguindo me ouvir legal? Tá tranquilo o som? Se mandarem mensagem e eu não responder, é porque daqui de onde eu tô não consigo ler legal não. Beleza? Só pra avisar pra quem estiver entrando. Galera, vamos compartilhar com os seguidores isso daí, ó. Joga no Twitter, compartilha com a galera aí no próprio Periscope. Vamos bombar essa transmissão aí. Que o que a gente vai fazer aqui, na verdade, no primeiro momento é uma dica sensacional aí pra você que vai estudar pra Polícia Civil de Goiás. E também vai servir pra você que tá fazendo concurso, qualquer concurso que seja. A gente, antes de falar de matéria, a gente vai falar um pouquinho de execução. A gente vai dar uma dica de estratégia de estudo. Beleza? Galera, remuneração, vou te falar, quem tá ganhando mais de R$ 1.500 hoje, já tá empregado e tá ganhando mais de R$ 1.500, não vai querer fazer o concurso. Agora eu acho que quem tá estudando aí, é vocacionado. A área policial é vocação, pessoal. É vocação, a gente sabe disso. Não adianta você receber R$ 50.000 se você não gostar de fazer, você não fica. Em contrapartida, o cara recebendo pouco, ele pode achar ruim de estar recebendo pouco, mas o serviço é o serviço que ele quer. Beleza? Então, às vezes você tá ganhando mais de 1.500, você já tá empregado, tá podendo escolher, porra, graças a Deus. Agora tem uma galera que vai fazer? Vai. E o concurso é legal? É legal. Porra, prática policial pra depois meter um delta, beleza? E é grana, não interessa, beleza? Então a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, né? 1.500 tem gente que acha pouco, 1.500 tem gente que vai fazer. Eu vou te falar com sinceridade, eu já fiz concurso aí pra ganhar R$ 1.500. Já fiz e passei, fiquei muito feliz de ter passado. Depois, obviamente, saí, fui para um melhor e fui melhorando. É assim que a vida funciona. É difícil a gente começar no topo, né? Normalmente a gente começa embaixo mesmo, recebendo independentemente de quanto seja, né? Eu fiz o concurso para técnico penitenciário aqui no DF. Técnico penitenciário, isso foi o quê? 2008. Em 2008 eu fiz um concurso para técnico penitenciário, 1.500 vagas, salário de R$ 1.300. O salário era bom? Não, o salário era ruim, era péssimo, mas eu gostei, fiz o concurso, fiquei bem classificado, fiquei muito feliz, inclusive. Depois saí de lá, fui para a STJ, depois saí da STJ e hoje sou policial do Senado. Então a verdade é que a gente tem que ir passo a passo, não é isso? Não tem como começar no topo da cadeia alimentar, né? A gente tem que ir andando, conforme for a gente vai avançando, beleza? Isso é natural, tranquilo? O importante agora é o quê? Foco, disciplina, porque se você quer passar nesse, você vai passar nesse, beleza? Vamos compartilhar, galera, essa transmissão, compartilha com a galera, vamos bombar essa transmissão aí na hora do almoço, 1h da tarde, tô chegando ali no Senado agora para trabalhar, o bicho tá pegando no Senado, comissão do impeachment, né, que iniciou meio-dia, vai ter sessão do plenário, depois tem sessão do Congresso, o pau vai quebrar hoje até sei lá que hora, não é isso? Então a gente tá chegando lá firme e forte nessa batalha. Deixa eu falar um negócio para vocês que já estão aqui me acompanhando, galera, olha só. Edital da Polícia Civil do Goiás, agente e escrivão, tanto faz o cargo, beleza? Vocês devem ter reparado que a divisão de questões ficou da seguinte maneira: 20 questões, múltipla escolha, né? São questões de múltipla escolha. 20 questões divididas em português e informática, beleza? 30 questões, e é aqui que está o bizu do seu concurso, você vai ficar ligado, é aqui agora. 30 questões de legislação extravagante e legislação especial do Goiás. Estatuto do Servidor do Goiás e Lei Orgânica da Polícia Civil do Goiás. 30 questões, meu irmão. Você já pode ter certeza que a diferença do concurso vai estar aí. E por que a diferença vai estar aí? Primeiro, é a maior quantidade de questões da prova. Segundo, está dividido em duas matérias. Legislação extravagante, que são leis penais especiais, e o Estatuto do Servidor do Goiás com a Lei Orgânica da Polícia Civil do Goiás. Galera, dentro das leis extravagantes que eles colocaram nessa parte, a gente tem várias leis que não costumam cair em prova e que dificilmente serão cobradas nessa prova. Se você confia em mim, é a hora de você fazer a diferença. Olha só o que eu vou te falar. A gente tem ali mais ou menos 10 leis nessa parte aí, 30 questões da prova, 10 leis. Dessas 10 leis eu te diria: crimes contra as relações de consumo, Lei 8.078. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Lei 7.492. Código Eleitoral, Lei 4737. Lei de Identificação Pessoal, Lei 5.553. E crimes contra a ordem tributária, Lei 8.137.
Pegou essas leis que eu te passei? Vou falar de novo, você vai prestar atenção nessas leis e depois eu vou te falar o que você faz com essas leis. Presta atenção, vou repetir as leis que você vai entender comigo agora, olha só. 8.078, 7.492, 4.737, 5.553 e 8.137. Seu tempo está corrido, você está trampando, está estudando, tem família, não vai dar tempo de matar o edital? Tem que deixar alguma coisa sem estudar? Você já escolheu as leis que você não vai estudar com tanto afinco. Essas leis dificilmente caem em prova, e não costumam ser cobradas no CESP, principalmente. Se você pegar os últimos 3 anos, incluindo todas essas leis, você tem umas 20 questões do CESP. Em contrapartida, você pega a lei de execução penal sozinha, nos últimos 3 anos a gente tem mais de 30. Então o que você vai fazer? Essas leis que eu enumerei para vocês, você vai ficar ligado. Por que você vai ficar ligado? Se não der tempo de estudar tudo, essas leis você vai negligenciar. Se não der tempo. Por que eu estou falando se não der tempo? Galera, concurso é estratégia. E a estratégia que você adota nem sempre surte efeito. É possível que eu estou te falando aqui para você adotar essa estratégia e despenca essas leis na prova. É possível? É possível, tudo é possível. Mas a gente trabalha no concurso não só com o possível, a gente trabalha com o provável. É provável que essas leis sejam cobradas na prova? Não é provável. É possível, mas não é provável. Então, podendo estudar tudo, estuda tudo. Se não puder, essas leis você vai deixar em segunda mão. Você vai deixar em stand-by. E aí você vai prestar atenção em quê? Você vai prestar atenção na Lei de Execução Penal. Se liga. Lei de Execução Penal. Estatuto da Criança e do Adolescente. Interceptação telefônica, Lei 9296. Estatuto do Idoso e Juizados Especiais. Galera, presta atenção no que eu tô te falando. Essas daí, no meio dessas 30 questões, essas daí vão ser cobradas, galera. Essa você tem que estar fera, essa você tem que estar craque. E aí eu só quero deixar claro o seguinte, veja, na sua prova existe uma divisão. 20 questões português e informática, 30 questões legislação extravagante e leis específicas do Goiás. Nessa parte de 30 questões, a gente tem essas leis que eu acabei de anunciar aqui para vocês. Aquelas que a gente vai deixar em segundo plano e aquelas que a gente tem que dar prioridade. Isso é na parte de legislação extravagante dentro daquelas 30 questões. Dentro daquelas 30 questões que são os conhecimentos gerais. Então, pessoal, segura aí, olha só, vou inverter a câmera. Ó que beleza. Bonito, né, pessoal? Cartão postal de Brasília. Ó que legal. Ah, moleque, cartão postal de Brasília, galera. Estamos chegando, beleza? Dessas leis que eu enunciei para vocês, galera, se liga. Não precisa caprichar nas primeiras que eu narrei. Você vai prestar atenção na segunda. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Execução Penal, Lei dos Juizados Especiais. Nessas daí você tem que ficar ligado. Por quê? Porque essas sim são cobradas em prova, tem questão pra caramba e a gente tem que ficar ligado. Ficou claro isso daí pra gente? Isso, pessoal, na parte do conhecimento geral, 30 questões. É óbvio que lá nos conhecimentos específicos, várias outras leis são cobradas. Crimes hediondos, tortura, lei de preconceito, Estatuto de Desarmamento, lei de drogas, beleza. Isso aí é lá na outra área. São 20 questões, conhecimentos específicos. Lá você vai prestar atenção em todas elas. Então o que eu quero deixar aqui é passar para vocês uma estratégia de estudo. O edital está extenso. Talvez você não tenha tempo de matar esse edital todo. Você vai ficar dando mole estudando o que não vai cair? Não vai ficar dando mole. Idoso é uma boa, hein? Idoso tá aqui no meio dessas que a gente tem que dar uma atenção. Tá no meio das 30. Beleza? No meio daquelas 30 que a gente tem que dar atenção, o Estatuto do Idoso tá lá. E lembre-se, no meio dessas 30 questões vão cobrar direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos do Homem. Fica ligado também nesse assunto, porque pode vir ali 2, 3 questõezinhas disso aí, com certeza. Beleza? Então, olha só. Primeiro momento, estratégia de estudo. Vai nessa. Anotou as leis que eu te disse? Se não anotou, você pega na reprise e anota. Confia no treinador. Confia no treinador, vai por mim. Vai por mim que vai dar certo. Sabendo as leis que você vai estudar, mais as que você vai estudar menos, a gente vai passar agora para o conteúdo. Então a gente vai passar agora para o conteúdo. Liberando aqui para entrar, a gente vai passar para o conteúdo, olha só. Dentro dessas leis mais importantes aí, eu vou dar um bizu agora para vocês de lei de execução penal. Por que lei de execução penal nesse momento? O STF teve 2 entendimentos recentes que dizem respeito à LEP. E eu tenho certeza absoluta de que a LEP vai ter questão nessa prova. Vai ter questão de LEP nessa prova, eu tenho certeza absoluta. Então é bom a gente ficar ligado para acertar essas questões de LEP lá. Eu vou te dar 2 bizuzinhos aqui agora, que foi decisão recente da STF, uma no último informativo, 832, e uma que foi a edição da súmula vinculante número 56.
É óbvio que isso vai ser cobrado na prova e é óbvio que você vai acertar. Por quê? Porque você está comigo, meu irmão. Cola comigo que vai ser sucesso. Olha só. Vamos pensar na progressão de regime. O camarada está cumprindo a pena no regime fechado e quer progredir para o regime semiaberto, por exemplo. Ou então está no semiaberto e quer ir para o aberto. Existem requisitos para que ele consiga a progressão de regime, né? Requisitos objetivos e o requisito subjetivo, né? Ele tem que cumprir, se for crime comum, 1/6 da pena. Se for crime hediondo, 2/5, se é primário, 3/5, se é reincidente. Esse é o requisito objetivo. E ele também tem o requisito subjetivo. Ele tem que ter bom comportamento carcerário. Esses são os requisitos que a Lei de Execução Penal estabelece para que o agente possa progredir de regime, beleza? O problema, galera, é que o STF ele estabeleceu em 2015 mais um requisito objetivo para possibilitar a progressão de regime. E aí você tem que ficar ligado nesse esquema. Qual é o requisito objetivo estabelecido pelo STF para admitir a progressão de regime? Ele tem a ver com a pena de multa. O camarada que foi condenado a uma pena privativa de liberdade e junto com a pena privativa de liberdade, cumulado com ela, foi condenado também a uma pena de multa. Para que possa progredir de regime, ele tem que pagar a pena de multa. Ele tem que pagar a pena de multa. Foi isso que o STF decidiu. Foi condenado cumulativamente a uma pena privativa de liberdade e uma pena de multa, tem que pagar a multa para progredir de regime. Beleza? Ah, professor, mas o cara é um mendigo. Ele é semi-mendigo, ele não tem dinheiro. Como é que ele vai fazer para progredir de regime se ele não tem condição de pagar a multa? Vai ser obrigado a ficar no regime fechado? Não, aí não. O STF abriu uma exceção. Ele disse que o camarada tem que pagar a pena de multa para progredir. Mas se ele comprovar que não tem condição de pagar a multa, aí eu abro mão desse requisito. Então veja, o requisito existe, o camarada tem que pagar a pena de multa para progredir. Mas se ele consegue comprovar que não tem condição de pagar a multa, eu abro mão desse requisito. Beleza? Esse é o primeiro ponto importante para a gente entender. Progressão de regime hoje em dia, ela é condicionada ao pagamento da multa, só sendo dispensado o pagamento da multa se o camarada comprova no processo que ele não tem condição de pagar a multa. Claro isso daí? Beleza. Imagina então agora o seguinte, o camarada vai lá, recebe uma pena de multa e ele não tem a grana para pagar a pena de multa na bucha, mas ele consegue parcelar o pagamento da pena de multa. Ele consegue parcelar. Então ele vai lá e fala, pô, eu não tenho como pagar essa multa à vista, mas eu posso parcelar e ir pagando ela aos poucos. É possível? É possível. E aí o que acontece? O STF libera, progride de regime porque parcelou a multa. Beleza? Beleza. Aí olha só. O cara parcela a pena de multa e depois ele progride de regime e ele não paga mais as parcelas da multa. E aí? E agora? Como é que fica? Ele progrediu porque parcelou. Agora que já estava parcelado e ele já tinha progredido, ele simplesmente deixa de pagar as parcelas que eram devidas. Nesse momento, o que o STF entendeu? Se o camarada, para progredir, ele parcelou a pena de multa e agora ele não pagou uma das parcelas da pena de multa, eu autorizo a regressão de regime em razão do não cumprimento do pagamento da multa. Top, é isso mesmo, regride? Regride. Parcelou a multa para progredir, não foi? Parcelou, progrediu, bonitinho, teve direito. Agora, depois de progredido o regime, ele deixa de pagar as parcelas da pena de multa. Opa, tá querendo dar uma despertinho? Então vou fazer o seguinte, já que você quer dar uma despertinho, eu vou resolver a parada. Você parcelou a multa para progredir, mas não pagou a parcela da multa. O que eu faço com esse camarada? Regride de regime. Regride de regime. Essa decisão é a decisão que saiu no enunciado do informativo 832. Informativo 832 do STF. É possível a regressão de regime quando o camarada não paga a parcela da multa que ele tinha se comprometido a pagar para progredir de regime? É possível a regressão de regime. Se ligou nesse movimento? Claro isso daí para você? Essa é a primeira informação que eu queria te passar. Beleza? Então, posso regredir se eu não pago a parcela que eu devia da pena de multa. Aquela pena de multa que eu estava obrigado a pagar para progredir de regime. Beleza até aí? 100%, galera? Coraçõezinhos, a milhão? Todo mundo travou, não? Tá de boa? Beleza? Então vamos lá. Súmula vinculante 56. Isso, informativo 832 do STF. Informativo 832 do STF. Agora a gente vai para a súmula vinculante 56. Já não é novidade, eu cheguei a fazer periscope sobre ela, mas só para a gente reforçar. Diz respeito à LEP. A LEP vai cair na prova. E você vai marcar certo, vai acertar a questão, porque a súmula vinculante 56 vai ser cobrada.
O que diz a súmula vinculante 56 de maneira muito simples? Ela diz o seguinte: o camarada tem direito à progressão de regime, ele está no regime fechado, tem direito a ir para o semiaberto, por exemplo. O problema é que, apesar de ter cumprido os requisitos para a progressão do regime, eu não tenho estabelecimento adequado para ele cumprir a pena no semiaberto. Ou então, eu tenho estabelecimento, mas não há vagas nesse estabelecimento. E aí, o que eu faço com esse camarada? Ele tem direito, ele pode progredir, mas eu não tenho onde colocá-lo. Ou porque falta vaga, ou porque eu não tenho estabelecimento. Esse camarada fica cumprindo a pena no regime mais gravoso, aguardando vaga no regime que ele tem que cumprir a pena? Ou o que eu faço com esse camarada? O STF entendeu o seguinte: se ele tem direito à progressão e não há estabelecimento adequado, ou se existe e não tem vaga, eu sou obrigado a colocá-lo no regime mais benéfico. Então olha que chique. O cara tem direito a progredir para o regime semiaberto, mas eu não tenho colônia agrícola. Ou então a colônia agrícola que eu tenho está lotada. O que eu faço com esse camarada? Casa do albergado, vai direto para o regime aberto. Aí chega no regime aberto, eu percebo que não tem vaga no regime aberto. O que eu faço com esse camarada? Mando para casa, prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. O fato é, proibido cumprir pena em regime mais gravoso do que aquele que tem direito o condenado. Se o condenado tem direito a cumprir a pena no regime semiaberto, e não há vaga ou não há estabelecimento adequado, ele não pode cumprir no fechado. Súmula vinculante 56. Súmula vinculante 56. Beleza? Agora olha só, pessoal. O STF ele deu algumas diretrizes para tentar resolver esse problema. Uma das diretrizes estabelecidas pelo STF foi a seguinte: a primeira coisa que você tenta fazer para resolver esse problema não é simplesmente permitir a progressão per salto. Ou seja, o cara está no fechado, eu não tenho vaga no semiaberto, coloco ele direto no aberto. Não. Primeira tentativa sua vai ser o seguinte: quem está preso no fechado quer ir para o semiaberto. E no semiaberto está lotado, não tem vaga. Eu vou ao regime semiaberto e verifico se existe algum preso que está em vias de sair do regime semiaberto. E aí eu dou a saída antecipada para quem está no regime semiaberto, abro uma vaga nesse regime e puxo aquele que estava no fechado para o semiaberto. Se ligou nesse movimento? Olha lá, de novo. Primeira coisa, antes de mandar o cara para casa com tornozeleira, antes de mandar ele direto para o regime aberto, eu percebo o seguinte: eu vou ao regime semiaberto e verifico, ali no regime semiaberto, se existe alguém com saída antecipada, se existe alguém que está em vias de sair. Às vezes o cara está pertinho de ir para o aberto. O que eu faço? Eu dou a saída antecipada para ele, ele vai para o regime aberto, abre vaga no semiaberto. Abriu a vaga no semiaberto, o que eu faço? Puxo o camarada que estava no fechado. Essa é a primeira saída que o Estado deve buscar para resolver esse problema. Agora, o que você tem que ter certeza: o cara não pode cumprir a pena em regime mais gravoso do que aquele a que ele tem direito. Se ele tem direito ao semiaberto, ele não pode cumprir no fechado. Ainda que ele vá para casa em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, ele não pode ficar no fechado se ele tem direito ao semiaberto, se ele tem direito ao aberto. Ficou claro isso daí? O resumo da ópera é esse: súmula 56, súmula vinculante 56. Evidentemente, pessoal, do STF, súmula vinculante só tem lá. Beleza? André, grande André. André, eu só não lembro de você. Tô sumido? Por que eu tô sumido? Fala aí pra mim. Você tava falando que eu tava sumido? Sumido de onde, meu irmão? Não lembro de você não, cara. Galera, ficou claro essa informação? As duas informações ficaram claras? A questão, sim, beleza. A questão da progressão de regime, a questão da súmula vinculante número 56. Ficou claro isso daí? Diga pra mim, eu quero retorno, eu quero saber se vocês entenderam. Valeu, garota. Nathaniel Albuquerque, 12 por 90. Eu não sou mais o 12 por 90, mas eu gostava de ser. Não sou mais, infelizmente. Agora eu tô no expediente todo dia, ralado. Audiência de custódia, posso, galera? Posso falar, a gente pode fazer uma transmissãozinha de audiência de custódia com certeza. Beleza? Fala boa tarde pra mim, boa tarde, eu só não peguei o nome, foi mal. A gente vai fazer um periscópio sobre a audiência de custódia. Eu não posso falar agora, porque agora eu já tô em cima da hora, eu tenho que entrar lá. Tenho que entrar lá pra dar uma raladinha, aliviar o lado do pessoal que tá ralando desde cedo lá. Beleza? Olha só, pessoal, eu tô devendo pra vocês eu vou fazer o seguinte, um quadro com todas as transmissões que a gente vai fazer de penal geral e legislação extravagante até o dia da prova. A gente vai detonar quem for fazer Polícia Civil do Goiás, quem for fazer Polícia Civil do Pará,
cola com a gente aqui no Periscope. Eu vou fazer um esquema de transmissões onde a gente vai rever todo o conteúdo de penal geral, especial e legislação extravagante até o dia da prova. Beleza? Fica tranquilo, tamo junto, a gente vai detonar. Quem for fazer essa prova vai chegar lá voando, não vai dever nada nessa parte, vai detonar. Beleza? Tamo junto, espero vocês, vamos compartilhar, divulgue isso daí, difunde. Eu me disponho 100% aqui com vocês para ajudar. A gente faz isso aqui de graça mesmo, com satisfação. Eu gosto de ver a galera aprovada, eu gosto de receber esse retorno falando que passou. Recebi esse retorno de vários alunos agora na Polícia Civil de Pernambuco. Porra, é excelente você receber esse retorno do cara, fez aula contigo, chegou na prova, tava tudo no caderno dele, tudo que a gente viu em sala. Isso aí não tem preço que pague isso daí, galera. Eu gosto de fazer, de dar aula é por isso, essa é a satisfação. Então eu quero esse retorno de vocês e, pô, se eu tô aqui de graça fazendo pra você, divulga, passa pros colegas, vamos lotar essa live. É informação de graça, eu quero ajudar você a passar. Um dia eu tive quem me ajudou, um dia eu tive professor que me ajudou a passar e é isso que eu quero transmitir para vocês hoje, beleza? Hoje eu quero transmitir isso para você, eu quero poder ajudar da mesma forma que um dia eu fui ajudado. Se eu tô conseguindo fazer isso para mim, tá pago, a melhor coisa que tem, beleza? Então, vamos divulgar, vamos jogar, é de graça, a gente entra aqui, vai passar informação, vamos só no centro, a gente vai dar no meio do CESP o tempo todo, o CESP é nosso cliente, está no nosso bolso, não tem como você errar essas questões, beleza? Galera, vou nessa, vou trabalhar ali um pouquinho, porque alguém tem que trabalhar nesse lugar, não é isso mesmo? Vamos lá, vamos voltar para os estudos, pega firme nessa parada aí e vamos junto, beleza? Conosco, André, tá com todo mundo, beleza? Valeu mesmo, galera, um abração. E acompanha no Face, quem ainda não acompanha no Facebook, acompanha a gente lá no Face, porque eu vou postar no Facebook, vou postar nas minhas listas, né, dos grupos que eu tenho dos alunos de sala de aula presencial, vou avisar em todos os grupos, vou postar no Face o quadro de transmissões, a grade horária, como é que vai ficar nossas transmissões. Devo fazer isso, hoje à noite eu devo estar postando, beleza? Hoje à noite provavelmente eu posto aí como que vai ficar essa sequência de transmissões. Vou marcar as datas e a gente vai fazer essas transmissões, tranquilo? Em regra aí a gente vai fazer essas transmissões à noite. Facebook, você vai colocar lá, ó, Facebook/Prof. Paulo Igor. Facebook/Prof. Paulo Igor. Vai cair direto no meu perfil. Beleza? Galera, tamo junto, satisfação e até a próxima. Um abraço.